Olá, professores, vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir? Já podemos começar? Já tem bastante gente aqui, muita gente entrando ainda. Só vamos ter certeza de que já está funcionando. Bom dia, todo mundo já ouvindo? Então, podemos começar? Bom, talvez muitos de vocês já me conhecem aí de alguns eventos, de algumas palestras, de alguns cursos, para outros não, então só para a gente se conhecer um pouquinho, eu sou especialista em educação bilíngue, e trabalho atendendo escolas aí pelo Brasil, por vários lugares, dando assessoria pedagógica, basicamente, né, para a educação bilíngue. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a educação infantil nesse momento de pandemia, que é um momento tão difícil para todos nós. É difícil para qualquer professor, mas a gente precisa admitir que o desafio maior ainda está com os professores das crianças pequenas, não é? Porque as crianças bem pequenas, as crianças de educação infantil, as crianças de ensino fundamental, anos iniciais, crianças ainda com 6 anos, com 7 anos, elas são extremamente dependentes de apoio, e nós temos muita dificuldade em conduzir projetos à distância, porque nós nunca fizemos isso na vida. Mas a parte boa é que a universidade também não nos formou para fazer isso que nós fazemos. Se vocês pensarem no que vocês tiveram de formação na universidade e nas primeiras aulas que vocês deram, essas aulas foram verdadeiras descobertas, não é? Porque a universidade nunca nos ensinou a dar as aulas que nós demos, a usar as estratégias que nós usamos, isso tudo foi uma grande descoberta para todos nós. Então, não tem problema nenhum nós não sabermos por onde começar. Eu vou projetar aqui hoje uma imagem para nós acompanharmos, depois esse PowerPoint vai ficar disponível com a Somos para vocês, e vocês podem solicitar, e a equipe da Somos vai encaminhar isso para vocês, tá bom? Tá ok a tela? Compartilhou com vocês? Então, deixa eu ver se eu localizo por aqui também, para eu saber se nós estamos on the same page, né? Mas eu acho que estamos sim. Isso, acho que dá, né, para vocês acompanharem a minha tela. Então, vamos lá. O nosso tema de hoje, ele é o como nós vamos continuar o ensino da língua inglesa na educação infantil nesse cenário atual, no meio dessa pandemia, com todas as dificuldades que nós temos, com todos os desafios que vêm se posicionando aí diante da nossa vida de professor, e que torna para nós as coisas tão mais difíceis como professores. E é importante que a gente pense assim, comece pensando em o que é que eu ensino quando eu ensino inglês. E eu falo do inglês por ser esta a nossa língua mais comum, como segunda língua, como língua adicional dentro do currículo de uma escola. Poderia ser o francês, o espanhol, o alemão, o japonês, o mandarim, qualquer coisa. Todas essas línguas são línguas que nos trazem desafios importantes dentro desse percurso que nós estamos tentando seguir agora com as nossas dificuldades desse momento aí da pandemia, e sem saber por quanto tempo a nossa vida de professor vai ficar desse jeito. Então, quando eu penso no que é que eu ensino, quando eu ensino inglês, é importante que a gente pense que a escola e o inglês está dentro da escola, ele não é o ponto principal das nossas aulas, porque a escola, e aí eu cito Piaget
como a nossa fonte principal, né, de informação, Piaget diz que a escola precisa ensinar a observar. Então, pensem nas práticas pedagógicas que vocês realizam dentro da escola convencional, presencial, e de que maneira nós propomos atividades para as crianças que as levam a desenvolver um senso de observação. E isso vai desde a nossa escolha de palavras, porque quando eu digo para uma criança, look at the objects, é diferente de dizer observe the objects, é diferente de dizer analyze the objects. Então, é importante que nós tomemos cuidado até com a escolha das nossas palavras para, de uma certa forma, encaminhar essas crianças para um senso mais importante de observação. É importante dar à criança a oportunidade de aprender por si própria, né? Dar a oportunidade, eu pulei aí no slide a palavra oportunidade, de aprender por si mesma. Então, dentro da escola, nós fazemos isso muito. Dentro da escola, muitas vezes, por exemplo, nós não amarramos o sapato da criança, o cadarço do sapato. Nós ajudamos a criança a aprender a fazer isso sozinha. Nós não tiramos a camisetinha para colocar a outra na criança. Nós ajudamos a criança a fazer isso por si mesma. E o que isso tem a ver com o que nós estamos falando do inglês? Nós estamos dizendo que fazemos isso por meio de uma língua que a criança ainda não domina. Presencialmente. E presencialmente, os nossos recursos são maiores. Como é que eu vou continuar fazendo isso por meio de telas? Sejam elas síncronas ou assíncronas, sejam vídeos gravados ou aula em tempo real. Vamos discutir isso aqui hoje. O Piaget também nos diz que é importante nós darmos oportunidades de investigação individual, possibilitando tentativas, ou seja, que nós consigamos dar para essas crianças objetos, situações, para que elas observem e aprendam por meio da tentativa. E nós precisamos transpor isso hoje para a tela. De que maneira a gente faz isso? De que maneira nós vamos ajudar a criança a descobrir motivação? E vamos pensar que nessa situação de pandemia, em que nós estamos vivendo hoje, nós temos um desafio maior. Nós, adultos, estamos tendo uma dificuldade muito grande de lidar com a mudança que da noite para o dia aconteceu na nossa vida. Nós somos privados de várias coisas e de várias pessoas e de várias situações que nos faziam bem, e que agora nós estamos descobrindo o quanto aquelas coisas nos faziam bem. Só que nós temos uma compreensão adulta da situação, nós compreendemos a situação do isolamento, concordando ou discordando dela, porque há pontos de vista diferentes, mas nós entendemos o porquê de tudo isso. Nós entendemos, sentimos falta, mas entendemos. Agora, o que é isso para uma criança de 2, de 3, de 4, de 5, de 7 anos? Uma criança que ia todos os dias para a escola, que estava com os amigos, que brincava no parque, que ia passear no shopping, que saía para dar uma volta com o cachorro e que agora não faz mais nada disso. E que ela não tem uma compreensão ampla do que é que está acontecendo. Ela não tem uma compreensão do que é um vírus, porque ela não vê um negócio desse. E a compreensão, a falta de compreensão, ela traz sensações que não são motivadoras. Então, que motivação? De onde é que nós vamos tirar motivação para levar a vida adiante quando nós não entendemos a situação? Se não é fácil para nós, pensem no quanto é mais difícil para esses nossos alunos, e nós queremos que eles estejam presentes nas aulas online, nós queremos que eles assistam as nossas aulas gravadas, as nossas aulas assíncronas, que façam as atividades, que fotografem, que mandem para nós. Vejam, a situação não está fácil para eles. As nossas estratégias não estão incorretas, mas a situação não é fácil para essas crianças. E é importante que nós tenhamos essa clareza para cobrar
até onde nós conseguimos cobrar. Nunca nós vamos substituir o que nós fazíamos presencialmente. Não tem nada, recurso nenhum que vai substituir o abraço que você dava no seu aluno na porta da sala de aula, o carinho com que você falava com ele, a rodinha com todas as crianças sentadas no chão, no circle time, as histórias que você contava e que eles interagiam com você presencialmente. Nada disso será substituído. O que nós estamos fazendo é adaptando da melhor forma possível para não perdermos o contato com essas crianças, porque elas continuam sendo nossas crianças, nossa responsabilidade como educadores. E vamos nos lembrando que as famílias, há muito tempo, delegaram essa função para a escola. E o que nós fazemos na escola, a família não faz em casa. Muita família não tem o tempo, ou não sabe, ou não tem a predisposição para brincar com os seus filhos. E isso nós precisamos pensar em como é que nós vamos minimizar os impactos disso agora, nessa situação na qual nós vivemos, não é? O Piaget nos lembrava de que a escola precisa possibilitar desenvolvimento de capacidade motora, verbal e mental. Então, no nosso planejamento mesmo online, que atividades motoras nós estamos propondo para essas crianças? Que atividades verbais nós estamos propondo? Que atividades mentais, de raciocínio mesmo, desenvolvimento cognitivo nós estamos propondo para essas crianças? E isso não importa que elas não estão na nossa presença. De novo, eu repito, claro que há perdas, óbvio que estamos perdendo, mas vamos perder menos e não esquecer de que a nossa aula não é só sentar diante de uma câmera, síncrona ou não, e falar com essas crianças, ou cantar com essas crianças. O gesto, o movimento, a proposta de atividades dentro do campo de experiência corpo, gesto e movimento não pode sumir das nossas práticas, das nossas propostas pedagógicas. E Piaget ainda nos diz que nós precisamos incentivar a cooperação e o trabalho em grupo. E aí, diante de tudo isso que Piaget nos diz, e diante do cenário que nós vivemos, nós chegamos à conclusão de que nunca a escola fez tudo isso sozinha, mas a escola era capaz de fazer muito mais do que ela está sendo capaz de fazer agora. Porém, é possível que nós consigamos propor envolvendo a família nas nossas discussões. É importante que o professor grave as suas aulas ou conduza as suas aulas síncronas, levando esses princípios educacionais em consideração, mas é importante que a escola participe desse processo, informando essas famílias sobre os pressupostos pedagógicos que estão por trás das atividades que os professores estão propondo. Então, por exemplo, nós fazemos na escola atividades com circuitos, não é? Circuitos de movimento para a criança saltar, engatinhar, passar por dentro, por fora, por cima, enfim, aqueles nossos circuitos de movimento. Olha como seria bacana uma família construir um circuito desse, que a gente podia orientar como é que faz na nossa aula e dizer, agora faça e brinque com a sua família. Então, eu tenho visto atividades nas escolas que eu assessoro, de professores que propuseram circuitos com figuras geométricas, porque estavam trabalhando shapes and colors, e esses shapes and colors, eles foram em matriz para as famílias imprimirem e recortarem com a informação de que, e se você não tiver impressora em casa, como é que você pode fazer com qualquer embalagem de produto, qualquer papel, qualquer objeto que você tenha na sua casa, que seja circular, quadrado, retangular, e montar esse circuito para que as crianças desviem ou pisem, se for o caso, mas a família tem que entender o pressuposto pedagógico que está por trás de uma atividade dessa. Senão, é uma brincadeirinha. Como muitas famílias sempre pensaram que a educação infantil, eu levo o meu filho, mas ele não aprende nada, ele só brinca.
E ele não só brinca, ele faz tanta coisa além do só brincar, não é? Ele faz muito mais na escola e nós sabemos o quanto essa criança faz na escola, além de brincar. E não é possível que a gente permita que as famílias continuem achando que nós só brincamos com essas crianças. E para que isso faça mais sentido para eles, é importante que a escola dê os caminhos de entendimento das atividades propostas. Então, é importante que a família entenda que uma determinada atividade tem como objetivo o desenvolvimento motor, ou o desenvolvimento verbal, ou o desenvolvimento mental. E o trabalho em grupo é possível nessa idade? Difícil, né? Porque essas crianças, e eu tenho observado aulas em várias escolas, observado online, claro, né? Como todos vocês estão fazendo, e eu noto que muitas vezes as crianças estão lá na sala de aula, o tempo de atenção delas é extremamente curto, e a família fica ali cobrando, presta atenção, olha a teacher, presta atenção na aula, olha, ela mandou repetir, você não repetiu. E isso causa um problema imenso para nós como professores. É muito importante que a escola oriente a família sobre qual é esse protocolo esperado de participação da família, porque nós precisamos da família para pôr essa criança diante de uma tela, nós precisamos da família para dar algumas orientações para essa criança, para socorrer caso caia uma conexão, que tem sido um problema recorrente, não é? Na atualidade, mas essa família precisa ser instruída de que está tudo funcionando, a criança está ali, está prestando atenção, saia de perto, porque talvez essa criança não cante na sua frente, talvez ela não repita algo que o professor pediu, porque ela se sente constrangida, porque na sala de aula nós criamos um ambiente muito mais acolhedor do que ele pode ser em algumas famílias. É muito importante que a gente tenha em mente que o nosso currículo é pautado em campos de experiência, visando o desenvolvimento de competências e habilidades. Então, nesse percurso, para eu trabalhar o eu, o outro e o nós, por exemplo, por meio de uma aula assíncrona, eu vou precisar propor atividades que essas crianças possam desenvolver por meio da relação, que seja a relação comigo, aquela situação de eu pedir para que ela grave um vídeo dizendo como ela se sente hoje, ou dizendo como está o tempo, ou me mostrando um desenho que ela fez. Eu preciso propor atividades que vão fazer com que essa criança interaja com a própria família dela, com que ela possa ensinar para a família a musiquinha que nós cantamos, ou que ela possa contar a história que eu li para elas, do jeito dela, do jeito que ela conseguir, com a língua que ela conseguir utilizar. Hoje o que nós mais falamos é em translinguagem, pedagogia da translinguagem, tentando entender que para a criança, as línguas estão num único lugar no cérebro e elas fazem sentido como uma única coisa, que é a capacidade de expressar ideias. E, portanto, ela vai recorrer às suas melhores escolhas. Ela vai falar usando aquilo que for mais confortável para ela, tanto no português quanto no inglês, misturando as duas línguas com naturalidade. É importante que as nossas atividades contemplem os campos de experiência que já são desafiadores, uma vez que eles se tornaram um pouco familiares para nós no ano passado, e esse ano é que nós, de fato, entramos com a implementação compulsória da BNCC, e, portanto, esse ano a preocupação nos planejamentos em torná-los adequados a esses 5 campos de experiência se tornou mais evidente, e os professores já vinham fazendo isso com uma certa fluidez. Mas é muito interessante quando eu consigo propor uma atividade que vá
por exemplo, explorar escuta, fala, pensamento e imaginação. A criança, na verdade, em frente à tela, nós não temos noção do que ela está imaginando, porque talvez algumas delas tenham a certeza de que você está ali com elas, e talvez elas levantem a mãozinha e você nem veja, porque a aula não é síncrona, ou talvez ela seja síncrona, e o gesto da criança nem foi percebido por você, porque o tamanho do rostinho dela na tela era tão pequenininho que passou sem ser notado. Então, todos os campos de experiência continuam sendo muito significativos, mas é muito importante que nós tenhamos a clareza de que a educação infantil é o espaço do brincar. E que todos esses campos de experiência, o que nós chamamos de conteúdos de educação infantil, porque esse acaba sendo um termo muito usado, eles precisam ser conduzidos por meio do lúdico e por meio do brincar. E quem é que vai brincar? Nós vamos brincar um pouquinho, talvez, nas nossas aulas síncronas, desde fazer um simples peekaboo com as crianças, até nós trazermos a nossa caixa de contação de histórias e perguntar, guess what I have here today? E eles vão ficar tão curiosos como eles ficariam na sua aula presencial. E aí a gente vai lidar com esses elementos da caixa de contação de histórias do mesmo jeito que nós lidávamos no presencial. A diferença é que nem sempre nós podemos chamar o Joãozinho, o Pedrinho, as meninas, enfim, os alunos para participar, para explorar esses elementos com as mãozinhas, como nós fazemos na aula presencial. Mas nós podemos convidá-los para interagir, porque quando nós temos, quando eles estão conosco e nós, nas nossas aulas síncronas, é possível que a gente consiga explorar um pouquinho mais esses momentos, diminuindo, procurando aproximá-los daquilo que, de fato, a gente tenta fazer nas aulas presenciais, não é? E por meio desse brincar, chega então uma situação completamente imprevisível para nós, que foi a situação de nos colocar nesse contexto à distância. E daí eu vejo que alguns de vocês colocam ali, a Vera Amaral coloca, estamos todos em adaptação, aí eu tenho, acredito que assim como sensibilizamos as famílias, não consigo ler tudo aqui, ai meu Deus, parou, saiu a mensagem da tela, meninas, se vocês puderem reprojetar a mensagem que estava, para eu voltar a vê-la, e comentar, mas enfim, chega a essa situação que nos pega assim, despreparados, nós estamos todos aprendendo. E aí eu retomo, quando nós saímos da universidade, nós não estávamos preparados. Nós entramos na sala de aula cheios de teoria e descobrimos que aquela teoria não resolvia uma grande parte das nossas situações do dia a dia na sala de aula. Nós estamos revivendo aqueles nossos primeiros dias de aula pós-formatura, não é? Com muito repertório e com pouca experiência. Muito repertório porque nós estamos sendo bombardeados por lives e oficinas e cursos que nos ensinam a parte técnica de uso de plataformas, e isso é importante. A questão é que o uso técnico das plataformas desenvolve em nós habilidades, e habilidades não necessariamente nos tornam competentes. A competência está para além do acervo de habilidades desenvolvidas. Vamos pensar que nós podemos ter várias habilidades como motoristas e ainda assim não sermos motoristas competentes, porque a competência de ser um bom motorista está para além do domínio das regras, do domínio do manuseio do carro, de como é que eu faço esse carro funcionar, e de repente numa situação de extrema tensão no trânsito, eu perco o meu ritmo. Então, é muito importante que nós consigamos, por meio dessas aulas, diminuir essa distância, sabendo que o contato online, junto com o contato offline, é que vai nos aproximar e nos ajudar
a desenvolver um trabalho um pouquinho menos cheio de lacunas. Quem estava preparado? Nenhum de nós estava preparado, né? Mas a questão agora é, o que é que nós precisamos? Que habilidades nós temos e que competências nós queremos desenvolver? Eu posso conhecer os recursos da plataforma e não conseguir usar. Então, veja, quem está fazendo a mágica não é a plataforma, é o professor. Quem está se aproximando, tentando conduzir as coisas, é o professor, não é a plataforma. Eu posso ter a melhor plataforma, conhecer todos os recursos da plataforma, mas eu não consigo, às vezes, cantar um hello song diante da tela. Às vezes eu não consigo fazer uma rotina de how's the weather today diante da tela. E essa rotina, esse passo a passo do dia a dia, ele tem que acontecer de uma certa forma, retomando aquilo que a criança já tem e acrescentando gradativamente coisas novas, afinal de contas, o ano letivo está continuando. Então, nós estamos desenvolvendo, sim, inúmeras habilidades. Cabe a cada um de nós um empenho, e isso é muito delicado, porque habilidade alguém pode me ensinar e eu posso desenvolver. Competência é um salto interior. Competência é algo que ninguém me ensina, eu desenvolvo ou não. E não tem como, não tem receita para desenvolvimento de competência. Existem os nossos recursos que são, eu estou sentindo falta de entender essa plataforma, eu vou entender, mas daí até dar uma boa aula por meio dessa plataforma, ninguém me ensina. A gente está descobrindo, como eu vi aqui em alguns comentários, estamos todos descobrindo. Não basta o conhecimento da plataforma, não basta a atitude que é o querer saber, e não basta a capacidade de usar a plataforma, porque a competência está na intersecção dessas três coisas, e a competência nós vamos levar um tempo para desenvolver. Alguns de nós, talvez mais rápido, outros vão demorar um pouquinho mais, e é assim mesmo que a aula funciona. Exatamente o que comenta a Carol, a aula não mora no livro, e ela não mora na plataforma. Então, a primeira corrida das escolas foi encontrar uma plataforma. A plataforma não resolve. Esse professor nessa escola é um ser humano que está passando pelas mesmas dificuldades que todas as pessoas nesse planeta estão. Então, esse professor, para conseguir dar uma boa aula, ele precisa do abraço virtual, que é o abraço que a gente pode dar agora, né? Ele precisa de acolhimento, esse professor precisa se sentir apoiado pela escola. Esses professores não eram youtubers, esses professores não editavam vídeos com esse grau de profissionalismo, na sua maioria. Esses professores aprenderam a fazer isso da noite para o dia, passando a noite sem dormir, chorando, desesperados, e eu dou feedback de vídeo todos os dias para muito professor, e é extremamente difícil chegar para um professor e dizer, por favor, regrave porque a sua pronúncia da palavra X não está correta. Regrave porque há um problema de gramática, de estrutura de língua na sua fala X. E enquanto nós estávamos dentro da sala de aula, esses erros estavam protegidos. E agora, eles não estão. A partir do momento que nós gravamos as nossas aulas, isso vai para o mundo digital. E aí o que a gente tem é uma exposição muito grande desses professores, tão grande que a insegurança vai se tornando cada vez maior. A gente não consegue lidar por muito tempo com essa insegurança. Mas o interessante, como vários de vocês pontuaram aqui, não é a plataforma, é o dia a dia. E nós estamos vivendo um conflito grande de expectativas, que é o que nós temos de mais sério, de mais delicado na educação infantil. Existe lá uma legislação, e essa legislação diz que crianças a partir de 4 anos de idade estão obrigatoriamente na escola. Acontece que as nossas escolas começam as aulas, muitas vezes, com bebês aos 4 meses de idade, não é?
nós temos uma expectativa de uma legislação que apoia que as crianças estejam oficialmente matriculadas aos 4. Antes disso, o que é que nós estamos fazendo para manter as nossas crianças? E aí, a única coisa que eu tenho visto como solução é nós garantirmos que a família entenda, por meio, como diz, eu não consigo ler a mensagem toda, o engajamento das famílias no processo junto da escola. Se nós perdermos esse engajamento das famílias, nós perdemos essas crianças, principalmente as da educação infantil. E como é que eu vou engajar a família? Ela tem que entender o pressuposto pedagógico daquilo que eu faço. Se eu envio para casa uma atividade de pinça e sugiro uma brincadeira, mas que pinça que essa mãe vai ter? Um prendedor de roupa, um pegador de salada, sei lá, quais são as opções que ela vai ter em casa. Eu preciso primeiro sugerir opções para a família. E depois eu preciso dar para essa família o fundamento pedagógico daquilo que eu estou enviando para casa, porque senão não faz sentido. Não é? Eu vou brincar com a criança no meu vídeo ou na minha live, eu vou mostrar para ela como é para brincar, mas essa família tem que me apoiar. Mas para ela me apoiar e ver naquilo algo que não é uma brincadeira exclusivamente, ela tem que entender o pressuposto pedagógico. E o que eu venho sugerindo é: a gente precisa chamar os gestores para compartilhar conosco dessa função. Porque os nossos gestores também podem gravar esses vídeos, de orientação para a família. O professor, é ele sim que dá aula, né, Jane? Mas o professor inovador não é professor que domina todas essas técnicas. Ele não tem que dominar mesmo, mas ele precisa, na verdade, ser um professor que consegue conduzir uma aula bacana, mas ele precisa do apoio da escola. Quando a Carol diz, esse momento denuncia uma série de questões que vai desde a competência linguística até o treinamento, que nós nem sempre temos, não é? E aí, treinamento desenvolve habilidade. Competência não é desenvolvida em treinamento. Competência está para além daquilo que eu consigo ensinar o outro. Então, olha o quanto nós estamos distantes daquilo que nós precisamos hoje para fazer o nosso trabalho. Essas expectativas de legislação, junto com uma família que diz assim, não tenho tempo, eu também estou trabalhando. Ou outra família diz, escola, o que você está mandando é pouco. Ou a família diz, escola, o que você está mandando é muita coisa, não dá para eu fazer, eu não vou conseguir conduzir. E o professor, todo esse funil vai parar no professor, porque quando a escola recebe uma queixa, com quem é que a escola fala? A escola vai falar com o professor. Engajar a família é acolhê-los, exatamente, e sanar essa ansiedade. Eu acho que esse, professora, é o maior desafio que nós estamos tendo. Como é que a gente acalma a ansiedade, considerando que estamos todos vivendo um processo de extrema ansiedade? Então, nós todos hoje, o começo dessa pandemia nos levou a fazer aulas assíncronas, né? A construção, aponta a Miriam, de relacionamentos verdadeiros e transparentes com essas famílias. Isso é verdadeiro. Mas vejam, a nossa escola precisa que essas crianças permaneçam na escola. E as famílias podem optar por não permanecer. Mais do que nunca precisamos conquistar a confiança das famílias. Exatamente. E lembrem-se que há coisa de um ano e pouco, o Brasil discutia homeschooling. E olha só em que situação nós viemos parar, não é? Num outro modelo de homeschooling, que a escola está dizendo, ei, família, eu faço com você. E a família está ainda assim relutante, não é? Veja o quanto nós estamos longe de termos famílias educadoras, famílias capazes de conduzir em casa uma boa parte da formação dos seus filhos. Isso, de fato, foi delegado para a escola. Então, retomando aqui, que eu fiz um comentário a partir do que vocês comentaram, as aulas síncronas foram somadas, desculpe, nós começamos com as assíncronas,
e não achamos suficiente, entramos imediatamente com as aulas síncronas, e hoje a maior parte das escolas tem modelos híbridos. Tem momentos em que o professor fala diretamente com a criança, tem momentos em que o professor grava os seus vídeos e envia para a criança. Com tarefas, com atividades, com várias coisas ali sendo anexadas. E aí tem, eu digo, o professor que vai aparecer com um S só a mais do que deveria estar na tela de vocês, ele sofre uma pressão muito grande para a produção das aulas virtuais. Ele vai lá gravar as suas aulas, ele vai montar as suas aulas online, e essa insegurança se dá em relação ao fato de que ele não está mais protegido pelas paredes da sala de aula. Quantas vezes, como supervisora, coordenadora, assessora, eu dizia para os professores, por que você não faz essa atividade tão bacana lá fora no pátio, lá no jardim, lá no parque? E o professor não ia, por medo da exposição. E agora a gente está se vendo completamente exposto. Gravou um vídeo, amigo, caiu no mundo, não é? E daí tem o peso mesmo da nossa, do nosso nível de língua, de proficiência, de segurança. E aí a nossa responsabilidade de pesquisar aquilo que nós estamos um pouquinho inseguros, não é? Para garantir uma qualidade cada vez maior desses materiais. E o professor acaba se sentindo responsável pelas queixas das famílias. É importante saber. Caiu aqui a Rita, só um minutinho, tá bom? Fazendo. Todos nós podemos melhorar aquilo que nós estamos fazendo, mas nós não temos condição nenhuma de responder às situações que, por exemplo, vêm acontecendo. As famílias estão vivendo problemas financeiros, problemas de relacionamento, e nós estamos no meio disso tudo, e muitas vezes a escola é que vai receber a informação de que, não tá bom, não tá legal. O meu filho não tá gostando. O meu filho não acompanha. Gente, é importante separar o que é parcela de nossa responsabilidade e o que de fato pode ser um fator externo impactando aquilo que o professor está recebendo como queixa das famílias, aquilo que a escola está recebendo como queixa das famílias, porque muitas vezes pode ter certeza que o problema não está no vídeo que você gravou, na aula que você preparou, mas o problema está numa questão familiar, que a família não quer expor com clareza para a escola, e daí a importância daquilo que uma de vocês comentou há pouco, que é a questão da transparência dessa relação com as famílias. Mas muitas vezes, professor, não é você, né? O gestor vem lá super pressionado por um planejamento estratégico que ele tem que conduzir, ele vem tentando apoiar esse professor no planejamento, tornar esse planejamento possível para o professor, tornar o planejamento possível para a família. A gente, como gestor, muitas vezes o professor aparecia com uma ideia brilhante assim de vamos fazer uma determinada receita e essa receita usa morango. Numa época em que na sua cidade não tem morango de jeito nenhum, nem barato, nem caro, nem congelado, nem fresco, nem de jeito nenhum. E agora nós temos que pensar nisso em relação à família. Aquilo que eu vou pedir, a família precisa ter em casa. Ela não pode sair para comprar um papel, para comprar um material. A gente tem que adaptar tudo o que nós estamos fazendo com aquilo que, de fato, a família, quase com certeza, tem em casa. E aí eu pergunto, no meio disso tudo, que aprendizagem nós todos levaremos de tudo isso? As nossas crianças, nós como professores, nós como membros das nossas famílias, e a resposta disso tudo, e aí eu cito alguns conceitos que são da neurociência, nós vamos aprender dependendo de como nós passarmos por tudo isso. E por que é que depende de como nós passarmos por tudo isso? Porque nós precisamos levar em consideração que nós todos estamos em desenvolvimento, porque o cérebro aprende até o último minuto da vida.
As funções executivas estão extremamente relacionadas ao desenvolvimento, mas elas são ligadas ao nosso comportamento, à nossa memória e à nossa aprendizagem. Tudo isso tem a ver com funções executivas. Comportamento aqui não é do bom menino, do bom aprendiz, mas é o desejo que te leva a querer aprender. E esse desejo, o melhor deles é quando ele é intrínseco, quando ele vem porque eu quero muito. Nós tivemos um comportamento diferente nesse momento, que foi o comportamento de, ok, o gatinho subiu no telhado e eu preciso não deixar ele cair. E daí a gente foi desesperado num comportamento diferente em busca de possíveis soluções. Isso nos fez memorizar algumas coisas, nos fez aprender algumas coisas, mas vejam, como que isso vem impactando as nossas crianças? Pensem que lá na educação infantil, nós estamos no período mais sensível de desenvolvimento das funções executivas. É lá que as crianças estão desenvolvendo fortemente o controle inibitório, que é aquele controle de não se dispersar, de manter o foco naquilo que eu quero. E para isso o professor na sala de aula usa um monte de recurso para dizer, see what I have here today. E a gente faz aquele mistério todo para a criança se manter atenta a nós. Vamos continuar fazendo isso online, porque isso funciona. Só que não adianta fazer um vídeo de meia hora, porque o tempo de atenção da criança não passa de 5 minutos. É melhor várias coisas curtinhas do que um vídeo longo. Nesse período da infância, as crianças estão desenvolvendo memória de trabalho. Então, nós retomarmos os nossos vídeos da mesma forma que nós retomávamos na sala de aula, remember what we did yesterday, remember what we did in the last video, mas ter a certeza de que a gente promove esses links que vão fazer com que a criança traga as informações para a memória, fazer brincadeiras que façam com que elas se lembrem. Então, por exemplo, projetar uma tela com conteúdos que você está trabalhando com imagens e dizer, eu vou esconder esse desenho e vocês vão me falar o que vocês se lembram. E não importa se a aula é síncrona ou não, a criança vai tentar falar, ela vai tentar lembrar, porque depois, quando você disser o que é que você se lembra, ela vai pelo menos trazer na memória, e esses exercícios são poderosos para desenvolver a capacidade de memória, a flexibilidade cognitiva, e aí uma estratégia bacana que eu tenho visto professores usarem é, por exemplo, interromper o vídeo no meio, numa aula assíncrona, e dizer para as crianças, vocês vão parar o vídeo, e vocês vão procurar na casa de vocês um brinquedo de cor amarela, ou um objeto de cor amarela. Estou dando um exemplo extremamente simples, podia ser qualquer outra coisa. Mas isso da criança precisar tirar o foco de uma coisa, que é a tela, e buscar uma outra coisa, e voltar para aquele foco anterior, ajuda a desenvolver a flexibilidade cognitiva. Então, é importante que a gente use essa variação de estratégias no nosso planejamento. Então, interrompa o vídeo, peça para eles, listen to me, listen to the instructions, stop the video. Go and do something. When you finish, you come back and you continue the video. Mas isso precisa ser instruído para as famílias. Como é que a família vai entender esse processo? Primeiro, porque ela não precisa falar inglês. Depois, ela precisa entender o fundamento pedagógico disso para que as coisas funcionem. A memória, ela é o recurso poderoso que nós temos para a aprendizagem. Não existe aprendizagem sem memória. Está escrito errado de novo no meu slide. Não sou muito atenta com isso, mas prometo que eu vou corrigir para mandar para vocês. Memória não garante letramento crítico. Memória forma pessoas que têm boa memória e se lembram das coisas. Letramento crítico está para além. E aí, a gente entra na necessidade de trabalhos dentro de uma pedagogia de projetos, de coisas que, de fato, levem as crianças a pensar e a desenvolver outras estratégias.
estratégias de lidar com o conhecimento. Quando nós pensamos em memória, e esses são os últimos conceitos que a gente tem, eu sei que vocês têm perguntas e que eu não vou ter tempo de responder a todas as perguntas, mas a equipe da Somos, a equipe que nos acompanha nessa live, vai fazer um levantamento de todas as perguntas de vocês, e eu vou responder a todas elas em um vídeo complementar a essa live, que será disponibilizado para vocês, tá bem? Então, vamos lá. Para memorizar, eu codifico uma informação, eu armazeno na minha memória, mas eu preciso ser capaz de recuperar. Então, quando nós fazemos com as crianças aquelas atividades de what's this? What's this? E vamos, por exemplo, mostrando imagens, nós ainda estamos trabalhando na codificação. Com sorte, nós vamos chegar a um armazenamento e nada me garante que a criança será capaz de recuperar essa informação depois. Isso nos leva a pensar sobre o que é memória de verdade. E a memória, nós estamos trabalhando intensamente com memória de curto prazo com essas crianças. E a memória de curto prazo não vai se transformar em conhecimento. É preciso que nós superemos as questões da memória imediata. Eu tenho visto muito nos vídeos what's this, repeat after me, enfim. How are you feeling today? Várias coisas muito interessantes, mas vejam, a nossa meta não é essa, a nossa meta é levar a informação para a memória de longo prazo. E a memória de longo prazo, ela pode ser expressa por meio de palavras, quando nós chamamos de memórias declarativas, ou não por palavras. A memória declarativa, ela pode ser episódica. Lembra daquele dia que a teacher fez determinada coisa? Lembro. Só lembro do dia, mas não sei se eu aprendi. Nossa meta é a memória semântica. É importante que haja significado para que essa criança consiga recuperar essa informação no futuro. E para isso eu tenho alguns gatilhos que estão nas memórias não declarativas, naquelas que não necessariamente precisam de palavras, como os procedimentos. Então, por exemplo, você ensinou seus alunos na sala de aula a chegar, colocar a mochilinha num lugar, a lancheira no outro, a agenda na sua mesa. Isso é um procedimento que ele adquiriu. Então, é importante que nas aulas de vídeo, sejam síncronas ou não, nós tenhamos procedimentos que as crianças aprendam. É preciso haver combinados com essas crianças. Tanto de quando abre o microfone, quando fala, como é que fala, esses comandos muito simples que elas podem fazer. É preciso aí desenvolver procedimentos com as famílias de dizer, mamães, não interrompam o seu filho, não chame a atenção, deixa ele, porque não adianta a família mais atrapalhar do que ajudar essa criança. Outra memória que nós temos, que nos ajuda a transformar as coisas em semânticas, são aquelas dicas, aqueles cliques que vão acontecer na cabecinha dessa criança, as associações e aquelas coisas que não são associativas. Por exemplo, você vai fazendo, if you're happy, 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 clap your hands. Eu te garanto que no primeiro dia ninguém entendeu, não é? No segundo dia, ninguém entendeu. De repente, eles começam a fazer isso porque eles veem todo mundo fazendo a partir do teu gesto. E isso gradativamente vai ganhando significado, e quando você disser clap your hands, eles vão fazer a ação por meio de algo que eles memorizaram e veio de uma canção. Então, todos esses recursos facilitam a construção de significado e ajudam a levar o conhecimento para a memória semântica. Porém, não existe aprendizagem sem desejo de aprender. E para que haja desejo de aprender, olha o dilema que nós estamos vivendo. Nós precisamos que o nosso corpo produza uma coisa que chama dopamina, né? Dopamina é um neurotransmissor e ele é responsável por tudo aquilo de boas sensações que a gente tem. Ele é
responsável pelos movimentos, pela memória, pela atenção e por todos os prazeres. É o prazer que libera a dopamina. Prazer em todos os sentidos. O carinho, o elogio, o abraço, o beijo, o sexo na vida adulta, tudo isso libera a dopamina. E a dopamina é aquilo que nos motiva. Ela é o neurotransmissor ligado à motivação. E nesse momento de pandemia, o que é que nos motiva, gente? Se nós não conseguirmos levar para essas crianças elementos que possam despertar nelas uma motivação intrínseca, nós vamos perder essas crianças. Se nós não procurarmos em nós mesmos esses pequenos prazeres na leitura, no vídeo, numa boa palestra, numa boa palavra, numa conversa virtual com um amigo, para manter a nossa própria motivação, nós vamos nos perder também. E nesse sentido, é importante que a gente entenda, nós queremos aprendizagem, mas olha só, a aprendizagem começa com uma acomodação de questões que são psicológicas. É preciso ter ar, ter alimento, ter água, ter sono bom para que eu vá para o nível superior, e aí eu preciso de segurança. Eu preciso me sentir segura. Por que a gente tem tanta dificuldade no início do ano letivo? Porque as crianças não se sentem ainda seguras ali. A segurança, estamos falando na segurança da criança, a segurança do adulto é um emprego também, não é? Nós precisamos nos sentir amados, respeitados, pertencentes, e aí nós vamos construindo autoestima, confiança, reconhecendo as nossas conquistas. Só aí nós entramos na esfera da automotivação, só aí nós entramos na autorrealização, na autoatualização, na vontade de aprender. É o topo da pirâmide. E se essa pirâmide não estiver suprida, nós não conseguimos trabalhar na pirâmide de Bloom. Porque eu não vou lembrar, eu não vou compreender, eu não vou conseguir usar aquilo que você, professor, está me ensinando. Então, é muito importante que a gente trabalhe nessa questão do conforto, da segurança da criança, de deixar muito claro que, olha, se der um problema nessa nossa aula, chama a mamãe, o papai, quem tiver, o adulto que tiver aí para te ajudar. É importante que esses combinados sejam muito bem estabelecidos, porque se eles não forem, a gente nunca vai chegar nessa pirâmide que é a pirâmide que nos aproxima das aprendizagens. E quando nós estamos lembrando, entendendo e aplicando, quando eu digo para as crianças, separe os círculos dos quadrados, ou os círculos vermelhos dos azuis, ou os grandes dos pequenos, eu ainda estou em aplicar, e eu não construí letramento crítico. O letramento crítico vem lá no analisar, avaliar e criar. É quando eu dou para essa criança vários shapes e digo, o que será que dá para fazer com isso? Será que a gente consegue construir, por exemplo, um barquinho? Vamos tentar? Eu vou tentar aqui, vocês tentam aí? E depois a gente vai dando desafios e vai dizendo para a criança, pegue aí esse monte de shapes que você recortou junto com a mamãe e tente construir alguma coisa. O que será que dá para fazer? Será que dá para fazer uma casa, um carrinho? O que mais você acha que dá para fazer? E aí ela vai analisar aqueles shapes, avaliar, e ela vai criar, colar alguma coisa no papel, fotografar e mandar para você. É o recurso que a gente tem hoje, não é? Algumas mais velhas talvez gravem um vídeo e mostrem para você. Outras, a mamãe que vai fotografar e mandar. Mas esse é o percurso que a gente tem. O importante é que nenhum de nós vai passar por isso sozinho. Não dá para passar por essa pandemia, por toda a dificuldade sozinho. Mais do que nunca, nós precisamos uns dos outros. Desde o início desse processo, eu venho me colocando, principalmente no Instagram, que é a rede social que eu tenho usado com um pouquinho mais de frequência, não sou super assídua, mas é a que eu uso, e eu tenho me colocado à disposição de vocês, professores, que querem conversar, e a gente tem marcado encontros que nem esse, mas assim, encontro de 4, 5, 6, 10 pessoas que querem conversar, trocar experiência e tentar amenizar o quanto está difícil para nós, educadores, esse momento aqui. Mas o importante é que a gente consiga manter a calma,
ficar em casa e que nós tenhamos a certeza de que sim, vai passar, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, mas vai passar e a gente vai conseguir superar esse momento tão complexo que nós estamos vivendo agora. Vocês vão, como eu já disse, receber esses slides depois e aí vocês vão poder... Ai, acho que eu fiz alguma besteira e tirei minha imagem daqui, foi isso que eu fiz? Acho que eu fiz alguma bobagem, mas eu acho que vocês estão me ouvindo, não estão? Apesar de eu ter assumido com a minha imagem aqui... Start Camera, achei. Então, acho que eu voltei, né? Nós estamos no finalzinho da nossa live, a nossa equipe de apoio aqui anotou muitas das questões, as dúvidas, as coisas que vocês querem comentar. Nós estamos nos aproximando aqui de 1 hora de transmissão, então é possível que nós não tenhamos tempo de responder um grande número de perguntas, mas eu estou à disposição de vocês, entrem em contato e contem com todas as pessoas. Eu acho que hoje todos os educadores, sem exceção, estão se ajudando. É importante que vocês saibam que essa live vai ficar disponível, vocês têm o link aí nos acessos, vai ficar disponibilizado aqui para vocês, e estando disponível, vocês querendo, indiquem aí para pessoas que não puderam estar aqui, a equipe de apoio também vai disponibilizar para outros educadores que se inscreveram, e hoje é um dia de aula, né, gente? Muita gente está online agora, que nem nós, dando as suas aulas. Espero que a nossa discussão tenha contribuído pelo menos um pouco com as dúvidas, com os anseios de vocês. Eu agradeço alguns dos comentários que eu consigo ver. Estou mesmo à disposição. Entrem em contato, contem comigo, acompanhem os nossos canais, porque todas as empresas de educação e os profissionais de educação, ligados ou não à empresa, estão fazendo o melhor para que todos nós possamos nos ajudar. Porque educação tem que ser isso, tem que ser essa rede de contatos que apoia, que ajuda e que nos faz sobreviver, em especial num momento como esse. Então, agradeço muito a presença de vocês, fiquem com Deus, que tudo isso passe, e eu costumo dizer assim, que a vida não volte àquilo que nós chamávamos de o normal, porque eu acho que aquilo não era o normal. Eu imagino e eu acredito que por meio disso nós vamos encontrar um equilíbrio que vai fazer de nós pessoas melhores e mais solidárias, mais unidas, e vai fazer com que a gente ofereça uma educação de melhor qualidade fora da caixinha. Muito obrigada, fiquem com Deus e um ótimo feriado a todos vocês.